Você já ouviu a expressão tal pessoa é como a rainha da Inglaterra? O que isso quer dizer? Ele ou ela até ocupa um lugar importante, um cargo de destaque, mas na prática não mandam nada. Sempre tem alguém por trás. Olha, hoje o rei da Inglaterra é Charles III, mas quem assina o cheque e dita as regras naquele país é o parlamento. Nem sempre foi assim. Como a Inglaterra deixou de ser um país com reis superpoderosos para ter a rainha da Inglaterra de aparências, é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, fica aí comigo, meu querido e minha querida. Para a gente entender um pouquinho dessa história, nós precisamos voltar lá para o século XVI, onde começa tudo com os reis da dinastia Tudor. Eu estou falando do rei Henrique VIII, ou Henrique Tudor, e também da sua filha Elizabeth Tudor, ou Elizabeth I. Não confunda com a rainha Elizabeth, falecida alguns anos atrás aí, pelo amor de Deus. Tudo bem? Por que esses reis foram muito importantes? Primeiro, porque eles concentraram muito poder nas suas mãos. Isso se deu de algumas maneiras. Primeiro, o rei Henrique VIII, ele decreta o ato de supremacia e se torna chefe da igreja inglesa, a igreja anglicana, afastando toda a influência da igreja católica, se apropria das terras da igreja, e essas terras vão ser muito importantes para o país, da igreja católica, é claro, né? E depois, a sua filha Elizabeth, ela cria medidas para estimular a marinha mercante britânica, também a marinha de guerra, e vai fazer com que a Inglaterra se torne uma potência marítima comercial. Essas coisas, gente, elas vão culminar no apoio de uma classe super importante para os reis, a burguesia. Por quê? Olha só, primeiro, o rei Henrique VIII, muitas das terras as terras da igreja, e até mesmo outras terras, que eram terras ali que não eram propriedades. Por muito tempo as terras na Inglaterra, elas não tinham propriedade, não tinham escritura, nada disso. As pessoas simplesmente, pequenos agricultores, muitas vezes de subsistência, ocupavam aquelas terras e viveram ali por gerações com a sua pequena agricultura. Com posse da terra, o que o governo faz? Uma chamada política de cercamentos. Vai cercar as terras em grandes lotes, os chamados latifúndios, e vai pôr à venda. E qual que é o problema disso? Que os pequenos agricultores que moravam lá não tinham dinheiro para comprar. O que eles vão ser obrigados a fazer então? Ou ir embora para a cidade, isso vai ser importante, porque eles vão ser mão de obra lá na Revolução Industrial, ou então se submeter a trabalhar para aqueles que estão adquirindo as terras, os grandes proprietários. Essa gente que fica conhecida como gentry, os grandes proprietários de terra. Lembra que eu falei que a rainha Elizabeth Tudor, ela estimulou a navegação e, portanto, ganhou uma simpatia dos comerciantes da burguesia mercante marítima inglesa? Isso é um ponto super importante a se destacar. Uma outra coisinha bem importante que você vai anotar aí é a questão religiosa, pessoas. Por quê? Porque na Inglaterra vai ter os anglicanos, que geralmente estão associados aos reis, os católicos que perderam espaço, e também tem os puritanos, que é uma religião protestante, de origem calvinista, e que são muito marcados por serem grandes comerciantes também. O que a rainha Elizabeth I, Elizabeth Tudor, tem a ver com isso? Ela permitiu uma certa tolerância religiosa, de bom convívio entre todos, mesmo sendo ela anglicana e chefe da igreja anglicana. Essas relações, essas boas relações entre burgueses, comerciantes e religiosos com os reis ingleses vai começar a desandar quando a rainha Elizabeth morrer, bater com as botas, abotoar o paletó, virar presunto. Por quê? Porque ela não deixou herdeiros. Tinha até um comentário meio maldoso que chamavam ela de rainha a virgem, porque ela não teve herdeiros. Ela não tendo herdeiros é o fim da dinastia, ou seja, aquela família, a família dos Tudors, não vai governar mais. E aí a Inglaterra precisa de um novo rei. A quem que eles vão recorrer? A um parente próximo, talvez, ou distante. E chegaram em Jaime I,
rei da Escócia, que tinha parentesco com a finada rainha Elizabeth Tudor. Ele já não era rei da Escócia, então? Pois é, agora ele vai se tornar rei dos dois países, da Escócia e da Inglaterra, rei Jaime I ou Jaime Stuart. Começa a dinastia Stuart. Querido, minha querida, a relação dos Stuart com o parlamento não era muito boa, não. O rei Jaime I, inclusive, ele recorreu a uma tradição do direito divino dos reis. Direito divino dos reis é mais ou menos assim: eu estou aqui porque Deus me colocou. Contra Deus não se contesta, a minha vontade é praticamente a vontade divina. Então, quem tem poder sou eu mesmo. Mas pessoas, a gente falou aqui dos burgueses, lembram dele? Os grandes comerciantes, os grandes proprietários de terra. Essa galera já tem dinheiro. Qual que é o passo seguinte? Eles querem poder também. E agora temos um conflito de ideias. O rei querendo poder e os burgueses também queriam. Além disso, tem a questão religiosa. Nunca se esqueça dela. Porque o rei calvinista, ele começa a se estranhar com os puritanos, não os aceitando muito bem. E os puritanos também já achavam que lá o anglicanismo do rei era muito católico para o gosto deles. É uma confusão, tá? Mas você tinha essas duas divergências, a vontade de poder e a questão religiosa. Jaime I até governou a vida toda dele, mas depois, 1620, quando seu filho, o Carlos Stuart I, assume o poder, aí vai ir degringolando de vez a relação entre o rei e o parlamento, que era ocupado na sua maior parte por burgueses, inclusive por puritanos. E eu que achava que toda a confusão envolvendo a Inglaterra se resumia à saga do Harry Potter, que eu demorei para entender, viu? O cabo de guerra entre Carlos I e o parlamento puritano burguês da Inglaterra se deu de várias formas. O rei tentava colocar um imposto, o parlamento queria barrar, até que chega lá o ano de 1640, o rei vai até o próprio parlamento pedir, fazer uma solicitação: olha, eu quero recursos para acabar com rebeliões ali na Escócia, na Irlanda, e os parlamentares, eles vão, na verdade, aproveitar aquele momento para tentar puxar o tapete do rei. E aí vai começar as duas facções entrando em vias de fato. Começa a Guerra Civil Inglesa. Lá em 1642, estamos no auge da Revolução Puritana, onde você tem, de um lado, o rei e do outro lado, o parlamento. Quem eram os aliados do rei? A nobreza, a alta nobreza, uma parte da burguesia ainda fiel ao rei e, na religião, os anglicanos. Do lado do parlamento, temos aí um nome encabeçado, guarda esse nome, hein? Oliver Cromwell. Bonito esse nome, hein? Ele então é um cara que tem uma ânsia de justiça, de mais poder ao parlamento, mais representação à sociedade, menos poder absoluto para o rei. Temos aí puritanos, burgueses, né? Grande parte da burguesia, e o exército, que era conhecido como os cabeças redonda. Não, eles não eram bolacha ou biscoito, dependendo de onde você esteja assistindo esse vídeo. Eles só não usavam aquelas perucas, cabelinho tudo enrolado como o meu. Então o outro lado, de uma maneira meio sarcástica na época, falava: aqueles cabeças redondas, eles assumiram, somos mesmo, tá? E do lado do rei, então, anglicanos, nobres e o exército, que era o exército dos cavaleiros. E aí o pau comeu. O fim da Revolução Puritana ou da Revolução Inglesa parte 1 se dá simbolicamente em 1649, onde, depois de ter sido preso, o rei Carlos I foi julgado como um tirano, traidor, e foi decapitado. Golpe de machado. Meu Deus do céu, hein? Sangues e cabeças rolaram. Quem assume o poder então depois, professor? É outro rei? É outra dinastia? Lembra do Oliver Cromwell que eu falei? Ele se torna rei da Inglaterra? Não? Resposta errada.
Por que a resposta é errada? Porque ele não era nobre, ele não podia ser rei, ele não tinha sangue nobre. A Inglaterra se torna uma república. Ha! Você sabia dessa? A Inglaterra, assim como o Brasil hoje, já foi uma república por um período. A República de Cromwell. Como foi a República de Cromwell? Você vai assistir na nossa aula, parte 2. Eu te vejo lá. Muito obrigado, meu querido, minha querida.